caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas L1 e L2 ligadas em série a uma bateria de tensão V. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. 5 pontos A, B, C, D e E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. O circuito também tem um amperímetro com dois terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. O outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. A figura ilustra esse circuito. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétricas fornecidas? Bom, então você tem aqui um circuito elétrico que consiste em duas lâmpadas, L1 e L2, com especificações mencionadas no enunciado, sim, e você tem um fio de comprimento 48 centímetros, em que você divide esse fio em 6 regiões, pelos pontos A, B, C, D e E, em que o espaçamento entre eles é o mesmo, tranquilo? E aí, o que alimenta esse circuito é uma bateria cuja DDP vale V. Você tem aqui um amperímetro, que uma parte do amperímetro está conectado no ponto P entre as duas lâmpadas, e a extremidade S ela está livre. E você deve conectar a extremidade S em algum desses pontos para que as lâmpadas L1 e L2 funcionem de acordo com as especificações do enunciado. Olha só, então de início vamos calcular a corrente elétrica que passa por cada um desses aparelhos, por cada uma das lâmpadas. Olha só, na lâmpada L1 nós temos como especificação a DDP dela, 6 volts, e a potência, 9 watts. Como é que eu posso calcular a corrente que flui? Através da potência, em que a potência é a corrente vezes a DDP. E aí, quanto é que a potência dessa lâmpada? 9 seria igual a corrente I vezes a diferença de potencial, que é 6. Ou que a corrente I que flui por essa lâmpada é igual a 9 sobre 6, que equivale a 3 meios, ou seja, a corrente que flui por tal lâmpada é 1,5 ampere. Sim? Então, essa é a corrente que flui pela lâmpada 1, que eu vou chamar de I1. Posso aplicar o mesmo raciocínio agora para a lâmpada 2, em que eu tenho também dessa lâmpada, desse aparelho, a DDP dela e a potência. Aplicando que a potência é igual a corrente vezes a diferença de potencial, nós concluímos o quê? Bom, a potência dela vale 18. Você tem que a corrente I2 é o que eu quero descobrir. E a DDP dela vale 12. Temos que I2 é igual a 18 por 12. E fazendo aqui as devidas simplificações, todo mundo por 6, fica também igual a quanto, professor? 3. 3 meios. E aí nós também concluímos que a corrente I2, ela também vale quanto? 1,5 ampere. Tranquilo? Então, tanto por I1 ou pela lâmpada 1, como para lâmpada 2, você tem a passagem da mesma corrente. E aí, professor, o que é que isso significa? Significa que quando você conectar o amperímetro A em algum desses pontos aqui que ele está pedindo, o que é que deve ocorrer? A leitura do amperímetro da corrente que passa por esse amperímetro deve ser igual a quanto? Deve ser igual a zero. Por quê, professor? Porque se você imaginar que a tua corrente ela está vindo aqui, a tua corrente ela está subindo aqui por esse fio, corrente I, ó,
vai passar pela lâmpada I1 e qual é a corrente que deve passar por ela? 1,5 ampere. Quando ela chegar nesse ponto aqui, se o amperímetro registrar alguma corrente, o que passa para cá será um valor diferente de 1,5, você concorda? Então, para que pela lâmpada L2 também passe 1,5 volt, qual é a condição que deve existir? Pelo amperímetro A, você deve ou não deve ter a passagem de uma corrente elétrica. E de posse dessa condição, nós temos aqui que esse problema é um problema em que o nosso circuito ele é uma ponte de Wheelstone em equilíbrio. Porque, olha só, vamos aqui desenhar essa figura de acordo com a imagem um pouco mais tradicional, para você conseguir observar a ponte. Veja só, você tem aqui a lâmpada L1 com resistência R1 e a lâmpada L2 com resistência R2. O amperímetro aqui na parte central e aqui você tem os fios. Cada porção do fio ali, dividido pelo amperímetro, ele tem uma resistência, que eu vou chamar de R3 e R4. Professor, mas por que esses fios têm uma resistência? Bom, vamos aqui lembrar, antes de concluir com a ponte, que ó, atenção, de acordo com a segunda lei, de Ohm, a resistência em fios ela é igual a uma constante, ρ, o comprimento L e a área A. Tranquilo? Então veja, quando eu trabalho ali com fio, por ser o mesmo fio, o valor do ρ ele é constante. O valor da área de seção do fio também vai ser uma constante. O que vai diferenciar a resistência R2 da R3 é o comprimento L do fio. E aí eu concluo para vocês ó, que a resistência de cada porção ali, R2 e R3, é proporcional ao comprimento L. Aquela região que tem um maior comprimento, ela vai ter uma maior resistência. Sim, ó, então é como se fosse esse ponto aqui de cima fosse o ponto P fixo entre as lâmpadas, e esse ponto aqui fosse o ponto S, ó. Tranquilo? Então, o que vai diferenciar R2 e R3 é o comprimento de um fio do lado e do outro. E aí, por se tratar de uma ponte em equilíbrio, você tem que o produto de R1 com R4 deve ser igual ao produto de R2 com quem, professor? Com R3. E aí, para terminar a questão, falta encontrarmos os valores de quem? Os valores de R1 e R2, as resistências das lâmpadas. Então, vamos voltar aqui. Vamos partir para um passo 3, que seria encontrar o valor da resistência elétrica de cada uma dessas lâmpadas. E aí, bom, eu posso aplicar para cada uma delas a primeira lei de Ohm. Então, para a lâmpada R1, eu tenho que U é igual a R1 vezes I1. Não foi isso? E aí, quem seria a DDP da lâmpada 1? Eu voltar aqui para a questão. A DDP da lâmpada 1, ela vale 6 volts e a corrente dela 1,5. Então fica, ó, fica como 6 seria igual a R1 vezes 1,5. Ou seja, tu conclui que R1 vale 6 por 1,5, vale 4 ohms. E aí, professor, para a lâmpada L2. Bom, vou fazer a mesma coisa. Para a lâmpada L2, você tem que o 2 será igual a R1, R2 vezes I2. E aí,
Bom, a DDP da lâmpada 2, ela vale quanto? Ela vale 12 volts e a corrente 2, 1.5. Então você tem que 12 seria igual a R2 vezes 1,5. Então o nosso R2 ele é igual a 12 por 1,5 e dá uma resistência de 8 ohms. Tranquilo? E agora? Bom, agora encontrado o valor das resistências, eu posso voltar para a ponte em equilíbrio. E substituindo esses valores encontrados aqui, você tem o seguinte, ó, R1 vale 4 vezes R4, seria igual a R2, que vale 8. 8 vezes R3. Ou se você simplificar, você encontra que R4 é igual a 2 vezes R3. E aí, ao lembrar que essas resistências R2 ou R4 e R3, elas são expressas em termos de comprimento do fio, o que é que eu tenho? Eu tenho que esse comprimento L4, ele deve ser o dobro do comprimento L3, né? Expresso ali no fio. E aí, professor, em que ponto nós devemos ligar a extremidade S do amperímetro? Vamos lá. O L4, gente, o L4 é o da esquerda, é o da direita. Você tá vendo, né, ó? O L4 é o da direita. Então, esse L4 tem que ser o dobro de quem? De R3, do outro lado. E aí, voltando para nossa imagem. Bom, eu tenho que ter então, ó, se todos os espaçamentos são iguais, então se eu chamar isso aqui, por exemplo, de x, né? Eu vou ter x, 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 x e x. Então, ó, eu devo ligar o amperímetro, por exemplo, de tal forma que para a direita, que é o nosso R4, eu tenho um valor que é 2 vezes maior do que o da esquerda. E aí, professor, você vai ligar onde? Bom, se eu ligar o amperímetro aqui, ó, no B. Se eu ligar o amperímetro aqui no B, o que é que eu tenho? Eu tenho que para a direita, eu vou ter 4 espaçamentos. E para a esquerda, eu vou ter 2 espaçamentos. Ou seja, R4 é igual a 2 vezes R3. E foi o que nós encontramos, né? Ó. Então, você vai ligar o amperímetro ou a extremidade S em que ponto? No ponto B.